Pessoal, então vamos lá, hidratação na maratona, ela é uma coisa super importante. Muitas vezes ela é banalizada, entendeu? As pessoas não dão o devido valor à hidratação como deveriam dar, certo? Então assim, eu como já corri 13 maratonas, vou para minha 14ª, sou nutrólogo, já fiz curso sobre suplementação, hidratação, endurance. Digo a vocês que se você se hidratar bem, não só na prova, mas também na pré-prova, você faz uma prova boa, tá? Agora, se você não hidratar bem, você não faz prova boa, você nem faz, você nem completa a prova. Então é importante, na véspera da corrida, você hidratar bem, né, no dia anterior à prova, porque você já chega na prova hidratado, né? A prova não dá para você hidratar não. A prova você vai manter a hidratação só, entendeu? Mas você não consegue se hidratar na prova não, tá? Então você tem que fazer a hidratação na véspera da prova. No dia da prova você tem que se hidratar corretamente, você não pode sair fora do seu planejamento, tá? Esse planejamento você vai fazer ele junto com o seu professor, com o seu treinador, né? E com o seu nutrólogo ou com o seu nutricionista, quem você estiver acompanhando, tá? E essa hidratação, ela deve ser seguida à risca, tá? Porque se você não seguir ela, você pode ter vários problemas. Você pode ter cãibra, entendeu? Você pode passar mal durante a prova, você pode ter hipertermia. Então são situações que não são muito agradáveis e acabam que atrapalham a sua prova, até mesmo não deixa você terminar a prova, tá? Então quando você for fazer uma maratona, você tem que saber exatamente quais serão os pontos de hidratação, né, para você programar quantos ml de água você vai beber naquele ponto, né? E assim, de quanto em quanto tempo, de quantos quilômetros você vai beber, né, alguma coisa. Qual momento você vai usar um isotônico, né? Porque a água, ela não tem os eletrólitos que a gente precisa, né? E o isotônico sim. Então a maioria das provas tem 1 ponto ou 2 de isotônico. E também você deve prestar atenção na questão do tempo, né? Então se você for fazer uma prova num dia frio, você vai precisar de menos líquido naquele dia, entendeu? Agora se você for fazer uma prova num dia muito quente ou num lugar seco, você vai precisar da quantidade, às vezes, dobro do que você planejou utilizar, né? Então tudo isso deve ser planejado, entendeu? Uma coisa que atrapalha muito a gente a fazer a prova. Ó, vou dar um exemplo para vocês da Maratona de Santiago. Em 2016, em abril, eu fui correr lá a primeira vez. Pô, a maratona é sensacional, o percurso é top de linha. E a temperatura é bem baixa, frio mesmo, sabe? Então assim, nesse primeiro ano, 2016, fez muito frio mesmo. Então naquele ano, eu tava com uma lesão na posterior da coxa, acabou que eu não fiz uma prova muito boa, sabe? Mas eu completei a prova, enfim, né? Como eu falei pra vocês, cada prova é uma prova. Em 2018, eu fui lá para me redimir. Eu falei, não, 2016 eu não fiz uma prova boa e eu quero fazer uma boa em 2018. E fui para lá com a cabeça no tempo frio, né? Então, cheguei uns 2 dias antes da prova e tava friozinho, não tava tão frio quanto 2016, mas estava bem tranquilo, sim, devia estar uns 18 graus mais ou menos. Para 20, entre 18 e 20 graus assim. Só que aí no dia da prova fez 30 graus, né? Então assim, eu fiz 21 km super bem, fiz abaixo de 1,50. A minha meta era fazer a maratona abaixo de 4 horas. E assim, os meus 21 foram top. Agora depois do 21, quando chegou no 33, que lá depois do quilômetro 20 ao quilômetro... Não, do quilômetro 21 até o 32, mais ou menos,
É uma subida assim, é um falso plano, né? Você vai subindo, você não sente, mas é uma subidinha. E demora 10 km você passar essa subida. E quando chegou no final dessa subida, eu estava totalmente desidratado, né? Então eu fiquei tonto. Aí cheguei a parar, aí bebi bastante água. Só que aí depois que você tem isso, aí já lascou a prova toda, entendeu? Não adianta, você não vai conseguir recuperar. Igual eu falei para vocês, durante a prova a gente não consegue hidratar. O organismo está com um metabolismo muito acelerado, então assim, não dá para você deixar o corpo hidratado durante a prova. Então eu tive que parar várias vezes, comecei a beber muita água, muito isotônico, aí você já perde o foco da prova. Aí, enfim, a prova, fiz um tempo melhor do que 2016, eu fiz. Mas assim, não foi do jeito que eu imaginava, né? Não foi do jeito que eu esperava. Então essa alteração do clima e eu não ter ajustado a hidratação para o clima que estava lá no dia, né? Os 30 graus, fez com que eu não conseguisse terminar a prova bem, né? Então esse foi um aprendizado que eu carrego comigo e depois eu fiz outras provas que eu fui bem melhor. Mas aí eu já dei mais importância à questão da hidratação.